Proposta preliminar, diretrizes da revisão para o Distrito Sede Continental. A partir do diagnóstico preliminar de cada distrito, buscou-se identificar padrões de uso e ocupação do território para vias selecionadas, assim como as morfologias urbanas de cada localidade do distrito, que no caso de sede continental, envolve os bairros de Balneário, Canto, Coloninha, Itaguaçu, Monte Cristo, Estreito, Coqueiros, Capoeiras, Abraão, Bom Abrigo e Jardim Atlântico. Avaliou-se também como o plano diretor atual tem sido pouco efetivo e como suas projeções e regulamentações estão distantes daquilo que se percebe e necessita a cidade. Ao não ser efetivo quanto à implantação de novos empreendimentos, o próprio plano tem limitado as condições necessárias que permitam a transformação dos bairros a partir, por exemplo, da implantação dos perfis viários. Na imagem da tela, temos os diagnósticos preliminares de carências e potencialidades que envolvem limites territoriais, uso do solo, estrutura fundiária e ocupação do solo. No Distrito Sede Continental, há um equilíbrio maior entre o uso residencial e não residencial do solo. Enquanto o uso residencial apresenta índice de 16,96% em relação ao município, o uso não residencial apresenta índice de 17,71%. Essa característica do distrito indica que há residências, empregos, comércios e serviços e menores deslocamentos. Contudo, se deseja que esse equilíbrio esteja distribuído em locais adequados do distrito. Em relação à estrutura fundiária, é possível ver que apenas 5,21% do distrito é fruto de parcelamento irregular do solo. Essa característica aponta que há áreas de equipamentos públicos previstas que ajudam a atender às necessidades da região. A densidade demográfica do distrito, um pouco mais equilibrada, é de 71,86 habitantes por hectare. Também foram analisados os equipamentos públicos, os espaços públicos da sede continental. Sobre a tabela que mostra os espaços públicos, é interessante ressaltar as 22 praças do distrito, além das 17 áreas públicas com potencial para lazer. Outros fatores analisados foram a infraestrutura e a mobilidade do distrito. Nesse sentido, a sede continental possui complexidade viária, representando a principal centralidade urbana e metropolitana. Dessa maneira, acaba atraindo grande concentração de tráfego, sendo o distrito de entrada do município e rota de passagem dos deslocamentos intermunicipais que têm destino ao centro da cidade. A tabela também mostra que o distrito possui infraestrutura básica como vias pavimentadas, saneamento básico e iluminação pública. Os diagnósticos preliminares também levaram em conta aspectos socioeconômicos, empregos e serviços, habitação de interesse social, áreas de especial interesse social e zonas especiais de interesse social, como aparecem na tela. Em relação aos empregos e serviços, a porção continental é caracterizada principalmente por um grande número de comércios varejistas de pequeno a médio porte, além de alguns comércios de grande porte, como supermercados e atacados. Há também grande número de lanchonetes, bares e restaurantes. É possível observar a existência de áreas com grande concentração de renda, principalmente nos bairros Itaguaçu e Coqueiros. Percebe-se também a presença de áreas de baixa renda distribuídas pelo distrito, como a comunidade do Morro da Caixa, a Vila Aparecida, a localidade de Monte Cristo, entre outras. Estas compartilham a localização próxima ao eixo da Via Expressa, que provoca maior perturbação sonora e paisagística no entorno. Foram analisados também paisagem e patrimônio, proteção ambiental e saneamento, que você pode acompanhar aí na tela.
Em relação ao patrimônio e paisagem natural, o distrito representa o local de implantação do primeiro núcleo urbano do município, portanto, retrata diferentes fases de desenvolvimento. É imprescindível que o patrimônio material e imaterial do distrito esteja bem representado para fortalecer a identidade local. As análises foram realizadas por uma equipe multidisciplinar composta por geógrafos, arquitetos e urbanistas, engenheiros e outros profissionais no âmbito da Comissão Multidisciplinar de Revisão do Plano Diretor. É possível visualizar o diagnóstico completo do distrito através do site Plano Diretor Florianópolis 2022. Como exemplo, a Rua General Eurico Gaspar Dutra, uma das principais vias da localidade do bairro Estreito, tem a previsão no plano diretor de caixa de via com largura de 20,50 metros, mas atualmente possui entre 10,50 e 16 metros, não permitindo que equipamentos planejados importantes sejam implantados, como calçadas adequadas, ciclovia e faixa exclusiva para o transporte coletivo. Com os incentivos como a outorga onerosa, haverá um estímulo para que o que prevê o plano diretor seja executado e torne o bairro mais completo. Após análise prévia, 4 locais do distrito foram identificados como centralidades ou possíveis centralidades: Coqueiros, Capoeiras, Estreito e Coloninha Balneário do Estreito. Nestes locais foram destacadas as áreas e vias que possuem potencial de servir em diferentes níveis como centralidade de bairro a estas regiões. Em Coqueiros foram identificados os seguintes locais mostrados neste mapa com potencial para receber incentivos: BR-282 Via Expressa, Rua João Meireles, Avenida Patrício Caldeira de Andrade, Avenida Engenheiro Max de Souza, Rua Desembargador Pedro Silva, Rua Professora Rosinha Campos, Rua Campolino Alves, Rua Capitão Savas, Rua Monsenhor Frederico Robold, Rua Coronel Ivan Dentice Linhares, Rua Pascoal Simone, Rua São Cristóvão e Avenida Almirante Tamandaré. Áreas onde já é permitida a construção de no máximo 2 pavimentos poderão somar, mediante outorga onerosa, até 2 pavimentos, chegando à altura máxima de 4 pavimentos com os incentivos. Já as áreas onde é permitida a construção de no máximo 3 pavimentos poderão receber até 2 pavimentos mediante outorga onerosa, totalizando a altura máxima de 5 pavimentos com os incentivos. Da mesma forma, áreas onde é permitida a construção de no máximo 4, 5, 6, 8 e 12 pavimentos poderão receber até 2 pavimentos mediante outorga onerosa. Vias integradoras e regionais distritais poderão ter acréscimo de mais um pavimento no limite máximo do seu zoneamento mediante outorga de desenvolvimento econômico. É importante ressaltar que apenas os lotes de frente para a via poderão ser contemplados com os incentivos. Na localidade de Capoeiras foram identificados os seguintes locais mostrados neste mapa com potencial para receber incentivos: BR-282 Via Expressa, Avenida Governador Ivo Silveira, Rua Santos Saraiva, Rua Irmã Bonavita, Avenida Vereador Najib Jabor, Rua Valdemar Ourix, Rua Professor Barreiros Filho, Avenida Juscelino de Oliveira e Rua Líbia Cruz. Áreas onde já é permitida a construção de no máximo 2 pavimentos poderão somar, mediante outorga onerosa, até 2 pavimentos, chegando à altura máxima de 4 pavimentos com os incentivos. Já as áreas onde é permitida a construção de no máximo 3 pavimentos poderão receber até 2 pavimentos mediante outorga onerosa,
totalizando a altura máxima de 5 pavimentos com os incentivos. Da mesma forma, áreas onde é permitida a construção de no máximo 4, 5, 6, 8, 11 e 12 pavimentos poderão receber até 2 pavimentos mediante outorga onerosa. Vias integradoras, centrais e regionais distritais poderão ter acréscimo de mais um pavimento no limite máximo do seu zoneamento mediante outorga de desenvolvimento econômico. É importante ressaltar que apenas os lotes de frente para a via poderão ser contemplados com os incentivos. No estreito foram identificados os seguintes locais mostrados neste mapa com potencial para receber incentivos: Avenida Cláudio Barbosa, Rua Fúvio Aduti, Rua Pedro de Moro, Rua General Eurico Gaspar Dutra, Rua General Liberato Bittencourt, Rua Santos Saraiva, Rua Souza Dutra, Rua Afonso Pena, Rua Araci Vascalado, Rua Felipe Neves, Rua Professor Barreiros Filho e Rua João Evangelista da Costa. Áreas onde já é permitida a construção de no máximo 2 pavimentos poderão somar mediante outorga onerosa até 2 pavimentos, chegando à altura máxima de 4 pavimentos com os incentivos. Já as áreas onde é permitida a construção de no máximo 4 pavimentos poderão receber até 2 pavimentos mediante outorga onerosa, totalizando a altura máxima de 6 pavimentos com os incentivos. Da mesma forma, áreas onde já é permitida a construção de no máximo 5, 6, 8 e 10 pavimentos poderão receber até 2 pavimentos mediante outorga onerosa. Vias integradoras e centrais poderão ter acréscimo de mais um pavimento no limite máximo do seu zoneamento mediante outorga de desenvolvimento econômico. É importante ressaltar que apenas os lotes de frente para a via poderão ser contemplados com os incentivos. Em Coloninha, Balneário do Estreito, foram identificados os seguintes locais mostrados neste mapa com potencial para receber incentivos: Avenida Cláudio Barbosa, Rua Sérgio Gil, Rua José de Anchieta, Avenida Engenheiro Maxiran, Rua Professora Otília Cruz, Rua Coronel Caetano Costa, Rua Irmã Bonavita, Rua Elesbão Pinto da Luz, Avenida Atlântica, Avenida Juscelino de Oliveira, Rua Valdemar Ourix, Rua Luiz Carlos Prestes e Rua Joaquim Nabuco. Áreas onde já é permitida a construção de no máximo 2 pavimentos poderão somar mediante outorga onerosa até 2 pavimentos, chegando à altura máxima de 4 pavimentos com os incentivos. Já as áreas onde já é permitida a construção de no máximo 3 pavimentos poderão receber até 2 pavimentos mediante outorga onerosa, totalizando a altura máxima de 5 pavimentos com os incentivos. Da mesma forma, áreas onde é permitida a construção de no máximo 4, 5, 6, 8 e 10 pavimentos poderão receber até 2 pavimentos mediante outorga onerosa. Vias integradoras e centrais poderão ter acréscimo de mais um pavimento no limite máximo do seu zoneamento mediante outorga de desenvolvimento econômico. Importante ressaltar que apenas os lotes de frente para a via poderão ser contemplados com os incentivos. Importante ressaltar que a revisão não está propondo alteração de zoneamento e que as alterações estão sendo propostas previamente apenas nos locais indicados nos mapas. Os incentivos, índices e gabaritos da área aplicados conforme a proposta impactarão 45,31% da área urbanizada existente. As pré-propostas prevêem a aplicação de instrumento de outorga onerosa, que é a autorização de construir a mais sob contrapartida financeira, ou seja, o proprietário
é autorizado a construir a mais que o limite previsto no plano diretor, podendo dentro dos limites, características e necessidades da rua. Em troca, ele fornece a implantação de, por exemplo, um espaço público, melhorias na mobilidade, ampliação da oferta de empregos e serviços na região, entre outros. As propostas estão em discussão e serão encaminhadas após a participação da comunidade, que irá colaborar com os estudos. Depois das audiências e encerramento da consulta pública, tecnicamente serão analisados os cenários com o impacto das propostas e consolidado o texto final.